Boa noite. Boa noite. Eu gostei do ensaio, foi bom. Dá pra gente melhorar. Boa noite. Boa noite. Amém. Que a graça e a paz seja com todos. Que alegria podermos ter essa liberdade de cultuar, de adorar e render graças ao Senhor ao ar livre. Vocês sabiam que existem lugares no mundo que os cristãos não podem se reunir? E quando se reúnem, é como ratos nos esgotos, embaixo do chão. Porque se forem pegos, cultuando a Deus, serão mortos. Mas que alegria nós termos essa liberdade de sair das nossas casas, se juntar ao ar livre, colocar uma caixa de som e gritar bem alto: somos de Jesus e venham a Jesus. Que alegria! Isso é privilégio. E nós devemos, como igreja, não perder essas oportunidades. Não deixar passar despercebido essas ocasiões que nos oferecem de estarmos anunciando a Cristo. E que alegria a Igreja Batista, a Árvore da Vida, ali em Teresina, está fazendo esse trabalho, cumprindo a ordem de Jesus, indo até as pessoas anunciar a mensagem de Jesus. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o problema da humanidade e a solução para esse problema. A humanidade, ela está imergida em um problema gravíssimo. E esse problema não é um câncer. Esse problema não é a pobreza. Esse problema não são os rumores de guerra. O problema que a humanidade está atolada, como a gente diz, até a cabeça, é o pecado. E que não tem tratamento nos hospitais. Que não tem solução pela melhoria econômica das nações. Por mais que uma nação enriqueça ou por mais que ela empobreça, esse problema não será resolvido pela força do homem. E hoje eu quero conversar com cada um sobre esse grave problema que toda a humanidade, em todos os lugares, e ainda tem mais um agravante, de todas as idades. O pecado não só está no coração dos velhos, também das crianças. Porque todos são pecadores. E assim, todos estão doentes e todos carecem do remédio, da cura para esse problema. E nós vamos aprender e ouvir que há remédio, que há tratamento, que há solução. E você pode sair daqui curado, inclusive. Você pode chegar em casa daqui a pouco e colocar sua cabeça no travesseiro e dizer: quão doente eu estava, mas quão grande saúde agora tenho, porque recebi a cura. Mas não uma cura física. Eu não vou falar de doenças físicas, eu vou falar da doença da alma, o pecado. Mas vamos aqui entender melhor à luz das Escrituras. Romanos, no capítulo 5, se você puder acompanhar, por favor, abra sua Bíblia. Romanos, capítulo 5, eu quero ler 2 versículos deste capítulo, o versículo 12 e o versículo 17. Romanos, capítulo 5, iremos ler 2 versículos deste capítulo, o verso 12 e o verso 17. O verso 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só Senhor, a saber, Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos conversar com o Papai do Céu? Vamos
pedir ao Papai do Céu que nos dê o entendimento. Pai, estamos nessa noite reunidos diante do Senhor. Este momento é dedicado a Ti, Pai, pois somente o Senhor é digno de ser adorado, de ser honrado, de ser exaltado e glorificado. Amém. Este culto, meu Deus, a qual nós prestamos, ó Pai, é para o Senhor, é para trazer às pessoas a mensagem a respeito do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus. E aqui estamos, ó Deus, anunciando mais uma vez nessa comunidade e nesta casa, Pai, a mensagem de Cristo a cada um que nos ouve. Sejam os que estão aqui ou os que estão mais distantes, mas aonde essa voz alcançar, Senhor, que Teu Santo Espírito fale com cada um. Amém. Pois sabemos, ó Deus, que só há um remédio, só há uma solução para o problema do homem. E esse remédio e essa solução é Jesus Cristo, amém, o Filho do Deus vivo. E aqui estamos, ó Pai, diante desta palavra. E que Teu Santo Espírito dê, ó Deus, entendimento a cada um, Pai. E nós repreendemos no nome de Jesus qualquer espírito que for contrário a este trabalho, amém, que for contrário ao Evangelho, que for contrário ao reino de Jesus, que parta em retirada. Pois somente o Teu Santo Espírito é bem-vindo, Senhor, em nosso meio, para nos ensinar, para nos dar o entendimento e para nos confortar, Senhor. E assim, Deus, nós entregamos em Tuas mãos, ó Pai, este culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Recebe, ó Deus, em Teu altar como um aroma e uma oferta agradável a Ti, Senhor. E assim, Deus, ser comigo, o mensageiro ao qual o Senhor falou para trazer este recado. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos. Que eu seja, Deus, transparente e que eu possa ser, Senhor Deus, um transmissor dessa mensagem de forma que todos venham entender. No nome do Teu Filho Jesus, nós assim oramos e nós assim Te agradecemos. Amém. O problema da humanidade. Muitas pessoas hoje têm se levantado para buscarem soluções para a humanidade em diversos lugares. É muito comum hoje, quando você liga a TV, quais são os noticiários? Existem campanhas de vacinação para tratar a dengue. A dengue está matando. A dengue está levando milhares de pessoas para os hospitais, para os leitos. Não tem mais jeito. Agora vocês precisam ir procurar um posto e vacinar. Há 4 anos atrás, estávamos numa iminência de um grande problema, que era a Covid-19, e era a mesma ladainha, era a mesma situação. Procurem os postos, se sentirem isso, não façam isso, não façam aquilo. Mas eu pergunto para vocês, o problema que nós temos é a Covid? É a dengue? O problema que nós temos é a guerra lá em Israel contra o Hamas? O problema que nós temos é a guerra na Ucrânia contra a Rússia? Esse é o nosso problema? O problema que nós temos é chuva demais em um lugar e de menos em outro? É a fome que alcança algumas regiões? Esse é o problema que nós temos? Qual é o verdadeiro problema que nós temos como seres humanos? Qual é o verdadeiro problema que todo ser humano tem dentro de si e não pode negar e fugir dele? O pecado. O pecado que eu e você herdamos de Adão e Eva. O pecado que aquele casal, ao desobedecer a Deus, deixou como legado para todos os seus descendentes, de todas as gerações, de todas as épocas, de todos os tempos e em todos os lugares. Não há um sequer que possa dizer, eu não sou um pecador. Todos os seres humanos são pecadores. E quem diz não sou eu, quem diz é o próprio Deus. É o próprio Deus que diz que eu e você somos pecadores e estamos doentes por causa desse pecado. É o mal que atinge toda a humanidade, que lança toda a humanidade na doença, na ruína espiritual. É o pecado. E enquanto esse mal não for tratado, a humanidade viverá essa miséria moral, viverá esse caos social. Porque o problema da humanidade não são os que os pesquisadores, não é o que a mídia vem anunciando.
Isso é uma cortina de fumaça. Isso é para entreter e desviar o foco, porque a humanidade está perdida, caída por causa do pecado. O que nós vimos há semanas atrás, 5 dias de pura profanação, promiscuidade. O carnaval. O que era que passava na TV? O que era que acontecia nos nossos arredores? 5 dias aonde a carne estava reinando, aonde o homem procurava saciar e saciar cada vez mais a sua carne. E por que que ele era levado e conduzido a esse prazer? Por causa do pecado. A sua natureza que foi deturpada, a sua natureza que foi corrompida quando ele pecou, perdendo assim a essência de Deus, perdendo assim aquela qualidade que Deus deu a ele, porque quanto mais o homem se distancia de Deus, menos parecido com Deus ele é. O mal que atinge toda a humanidade é o pecado. E o texto que nós acabamos de ler, citado aqui pelo apóstolo Paulo, ele diz muito bem claro: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. O problema é o pecado. E qual a consequência? Qual a consequência do pecado? O que nós vamos receber em detrimento deste ato infeliz e infame, o que aconteceu no jardim, no Éden, com o casal Eva e Adão. Vocês sabem qual a consequência? Vocês sabem o que está reservado, que está guardado para os pecadores? Eu vou dizer a vocês. Eu só vou virar uma folha. Lá no capítulo 6, no verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. O que o pecador vai receber como recompensa desse pecado? Que todos somos. Aqui não existe idade, não existe tamanho, não existe posição social, não existe rico, não existe pobre, nem preto e nem branco, nem índio, nem brasileiro, nem japonês, nem alemão. Todos, em todos os lugares, são pecadores. E o salário, a recompensa de tudo isso que ficou para nós é a morte. E que morte é essa? Separação eterna de Deus. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, no Éden, Deus os tirou de sua presença. Colocou eles fora do jardim. E dali em diante, todos que nascem, todos que vêm a este mundo, já vêm separados de Deus. Condição, recompensa, retribuição pela desobediência. E aqui não existe um que possa dizer para mim: pastor, eu não sou pecador, eu não sou pecadora. Todos, eu, você, nós somos pecadores. E estamos debaixo da mesma sentença, debaixo do mesmo juízo, e passaremos pelo mesmo julgamento. E o problema, sabe o que é? É que a recompensa pelo pecado é a condenação, e condenação eterna. Veja quão grave é o problema. Veja que é um problema que nós não encontramos na sala de um magistrado ou em uma nação com o seu presidente que possa nos mediar ou resolver esse problema. Não é um problema que tem solução na terra. A solução dele está nos céus. A solução para o pecado não está nas mãos dos homens, mas na mão de Cristo. Porque o preço foi ele que pagou. O preço foi ele que foi lá e comprou. Hoje nós já cantamos, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Mas não fique triste não. Porque eu tenho certeza que todos aqui se reconhecem como pecadores. Todos. As crianças também são pecadoras. Não há um aqui que não seja um pecador. E, infelizmente, a recompensa
ela é dura. Por que dura? Porque a condenação a qual o homem receberá por ser um pecador não é uma condenação de 20 anos, porque não é um tribunal humano que, pelas suas leis, embora tenha prisão perpétua, mas um dia ela se acaba quando essa pessoa morrer. Mas a condenação dada por Deus não é uma condenação que nós chamamos temporária. Ela é eterna. O salário do pecado, daqueles que continuam com esses seus estados, que continuam ainda com a dureza dos seus corações, que ainda continuam nos seus estados, é muito duro o que o Senhor tem para essas pessoas. É morte, separação, condenação eterna. E não tem jeito não. E não tem o que fazer não. Está tudo perdido. Será que podemos dar a causa por encerrado, pegar nossas cadeiras, retornar para as nossas casas e agora botar a cabeça no travesseiro e dizer eu estou perdido? Porque o pastor disse que eu sou um pecador e tão pecador que sou, eu estou condenado e não tem mais nada que eu possa fazer? Tem. Vejamos e retornemos ao capítulo 5 e eu quero ler com você o 17. Se pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A você que me ouve, a você que está mais longe, que também me ouve, tem uma solução, tem um remédio, tem tratamento, tem cura para o pecado. O tratamento, a solução e a cura é Jesus Cristo. Não existe outra, não existe outro meio, não existe outro caminho. Só existe uma alternativa para que você seja curado, para que você seja limpo, para que você seja redimido desse mal. Assim como eu também me encontro, é Jesus Cristo. E não canso de dizer que há 17 anos atrás, quando entendi essa palavra, quando olhei para o meu estado de miséria e quão longe de Deus eu estava e perdido também estava, eu me encontrei, como a gente fala, numa encruzilhada. E agora? Continuo caminhando aqui para saciar a minha carne, os meus prazeres, viver a minha vida, mas no final dela receber o castigo e a condenação eterna, ou mudar? Ou trocar esse caminho e pegar agora uma outra alternativa chamada Jesus, renunciando tudo isso e ter a vida eterna com Ele. Eu me encontrei nessa encruzilhada, eu me encontrei nesse encontro de caminhos e eu precisei tomar uma decisão. E a minha decisão foi, eu quero seguir Jesus. Porque eu não encontrei em nenhum outro lugar alguém ou algo que pudesse tratar o meu problema. Eu tentava ser feliz com o que o mundo me oferecia. Eu tentava ser feliz com os prazeres que esse mundo me oferecia. Mas no dia seguinte, a minha mente continuava pior. Eu era uma pessoa insaciável. É como se você bebe e não mata a sede. Você quebra a barriga e não mata a sede. Era assim que eu era. Mas não bebendo água, buscando saciar os meus prazeres, os meus desejos, minhas fantasias. E eu disse, eu estou perdido. Eu estava que nem um peba. Quanto mais eu cavava, mais fundo eu ficava. E eu disse, não, eu tenho que mudar. Eu tenho que aceitar, não por força, esse outro caminho. E comecei a estudar, e comecei a conhecer. E eu disse, nunca mais eu quero sair dele. Eis aqui a solução do meu problema. Eis aqui a cura para a minha alma.
minha alma insaciável, insatisfeita, agora eu estou saciado sem os prazeres. Estou saciado sem buscar o que o mundo me oferece, porque Cristo é suficiente. As pessoas acham que a bebida, a droga, o sexo, o vício traz saciedade. É mentira, não traz. Pelo contrário, ele te aprisiona e te leva à ruína e até a tua morte física e também eterna. Só existe, irmãos, para o homem, só existe para mim e para você, uma única pessoa que possa nos saciar, nos preencher de forma completa. Jesus Cristo. Não tem outra pessoa. Você não vai encontrar isso em outro lugar. Porque o salário do pecado é a morte, não é isso? 6:23. Mas a parte final diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna está em Cristo Jesus. E é gratuito. Ninguém paga. Você não vai pagar nada. Até mesmo porque o que nós teríamos para comprar. O que você teria para dar em troca? Nada. Cristo pagou o preço. Cristo carregou a minha e a sua cruz. Porque o salário do pecado, a condenação que estava sobre mim e sobre você, Cristo disse que caia sobre mim e eu carregarei a cruz de vocês. Para que vocês sejam remidos, para que vocês agora sejam livres da sentença, da condenação a qual todos estão por causa do pecado. E Cristo, assim, naquela cruz, cancelou a sentença, cancelou a escrita de dívida que estava sobre mim e sobre você. A salvação em Cristo Jesus é para todas as pessoas, em todos os lugares. Mas é necessário que todas as pessoas, em todos os lugares, creiam. Creiam que Ele é o Filho de Deus. Creiam que Ele morreu por causa dos seus pecados. E reconheçam os seus pecados, arrependendo-se e confessando Ele como Senhor e Salvador. Porque, do contrário, você continuará com essa dívida perante Deus. Enquanto você não reconhecer que é um pecador e que carece de Cristo como Senhor e Salvador, você continua sobre essa sentença. Você continua nesse mesmo estado de condenação. Pois só Cristo é aquele que pagou o preço e que nos livra da condenação. Veja, e se você puder acompanhar comigo, João 3, eu quero ler os versos 18 e também o verso 36. João 3, verso 18, diz o seguinte: quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Por quê? Por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Quem nele crê, não será o quê? Condenado. Quem nele crê, em Jesus, quem crê em Jesus não será condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Ele não vai ser condenado, ele já está. Por quê? Por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 36. Diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem crê em Cristo tem a vida. Quem não crê em Cristo não tem a vida. Mas o que continua? A ira de Deus vai permanecer sobre ele. O que é a ira de Deus? A recompensa pelo pecado. O salário do pecado. Mas que salário miserável. Que salário maldito o homem tem.
porque não lhe traz benefício, só traz ruína. Mas a alegria do Senhor, o prazer de Deus, é que o homem não desfrute desse salário, mas que ele abra mão para dizer: eu troco e eu recebo de Cristo o pagamento da minha sentença, da minha condenação. Nós temos um problema. Qual é o problema? Vocês concordam? Qual é o problema que nós temos? Eu não ouvi. Qual é o problema? Eu não ouvi. Qual é o problema? Aqui, ó. Qual é o problema? Qual é o problema? Eu não ouvi. Qual é o problema que nós temos? O pecado. O problema é o pecado. E qual a recompensa pelo pecado? A morte. O problema é o pecado. A recompensa? Crianças, Anne, o problema é o pecado. A recompensa? A morte. E qual a solução? Qual a solução? Quem carregou a cruz? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Não é assim que a gente canta? O problema, o pecado. A recompensa, a morte. E a solução, Jesus. A solução é Jesus, não existe outra. O homem pode se estribuchar no seu conhecimento, na sua riqueza, no seu poder, em qualquer outra coisa, mas ele jamais vai encontrar a solução para o seu problema. Ele jamais vai resolver o problema da humanidade, porque o problema da humanidade é o pecado. E a alternativa, só existe um quadrinho para você assinalar: Jesus Cristo. Não assine em outro, porque não vai ter. Jesus Cristo é a alternativa que temos para resolver o nosso problema. E o que você tem que fazer? O que você precisa fazer? Paulo nos dá a resposta. Vamos para Romanos capítulo 10. Capítulo 10. Escutem aqui comigo, por favor. Estou terminando. Romanos capítulo 10. Versos 9 e 10. Vamos acompanhar comigo, por favor. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. O que eu preciso fazer? Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e que Deus os ressuscitou dos mortos, tu serás o quê? Salvo. Verso 13. O que diz lá no verso 13? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Então o que você precisa fazer? Precisa eu dizer? Não precisa, você só precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, eu preciso do perdão de Jesus. Entrega a tua vida a Cristo. Confia a tua vida ao Senhor Jesus. Porque a solução para o problema do homem, para o problema da humanidade, está na pessoa de Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, aqui estamos, ó Deus, mais uma vez reunidos em tua presença. E nós somos gratos a Ti, ó Deus, por nos trazer, Pai, nessa noite e nos ajuntar na casa da minha tia, Senhor. E nessa oportunidade a Tua palavra foi anunciada. E nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, que Teu Santo Espírito esteja convencendo cada um, meu Pai, dos seus estados de calamidade, porque o pecado, ó Deus, nos destrói, o pecado que habitas em nós, ó Deus, nos lança em ruína e em miséria, Senhor, e que as pessoas reconheçam esse estado e confessem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Que Teu Santo Espírito, Senhor, seja derramado nesta comunidade, meu Deus. Que Teu Santo Espírito venha inundar os corações que estão vazios e venha conduzir as pessoas, ó Deus, ao arrependimento e aos pés de Cristo para serem salvas pela sua pessoa, pela pessoa bendita de Jesus. Ó Senhor Deus, fala com essas pessoas, ó Pai.
E nós agradecemos porque nos trouxe até aqui. E assim, Deus, também que o Senhor nos leve para casa em paz e em segurança. Abençoa essa comunidade. Abençoa cada pessoa que vai ficar aqui, Senhor. Guarda elas do mal, ó Deus. E que a tua palavra que foi anunciada, Senhor Deus, seja guardada, Pai, e não seja roubada pelo passarinho, não seja roubada pelo inimigo, Senhor, mas que ela fique, Deus, e que ela germine, cresça e dê fruto que permaneça, Senhor. Abençoa, Pai, cada mãe, cada filho, cada pessoa que aqui se encontra. Eu também ainda oro nesse momento pelos familiares da Dona Maria que hoje partiu. Que o Senhor esteja confortando e consolando cada ente querido daquela mulher. Que teu Santo Espírito esteja ali, Pai, conduzindo, meu Deus, aquele momento fúnebre. E que eles, ó Pai, possam entender que esse é o ciclo da vida. E que possam também, Pai, arrepender-se dos seus pecados. E confessarem Cristo como Senhor e Salvador. No nome de Jesus, nós oramos e assim agradecemos. Amém.